É um altar. Diga, nosso lar é um altar. O texto que a gente vai se basear, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. A fé cristã, para muitos crentes, está associada ao templo e ao culto. A mágica acontece quando a gente se reúne aqui, né? Quando começam as músicas, quando a gente faz aquela oração para começar, dá a partida, quando eu estou pregando. É naquele momento que o crente lembra assim, sou crente, né? Eu estou sentado aqui, eu estou louvando, eu estou adorando. E depois a gente volta para casa, como quem foi para a academia, terminou o treino, né? Eu vejo as pessoas colocam aquela foto, né? Tá pago, né? A pessoa diz assim, pronto, cumpri minha obrigação, né? Eu demonstrei que sou crente, que sou salvo, que sou salva. Mas esse é um pensamento equivocado sobre o viver a fé em Cristo. E olha que eu, pastor Jarmuth, sou um defensor do templo. Eu sou um defensor do culto. Eu defendo com unhas e dentes, de forma aguerrida, a importância de estar no templo, a importância de congregar, a importância de estar no culto congregacional. Mas o verdadeiro culto começa quando abrimos a porta da nossa casa. É ali, no nosso lar, no nosso dia a dia, que a fé cristã deve ser vivida e manifestada de verdade. Diga, o nosso lar é um altar. Se o evangelho que a gente vive só fala da glória de Deus quando nós estamos aqui, mas lá na nossa casa, quando a gente está em família, não. Tem algo errado com o evangelho que a gente diz professar. É preciso que o evangelho de Cristo seja manifestado também e principalmente nos nossos relacionamentos familiares. Porque, irmão, se o evangelho de Cristo não me torna um marido melhor ou uma esposa melhor, se o evangelho de Cristo não me torna um pai melhor ou uma mãe melhor, se o evangelho de Cristo não faz com que eu seja um filho melhor a cada domingo, a cada mensagem, a cada oração, se o evangelho de Cristo não faz de você uma filha melhor, então quer saber, irmão, o que eu penso? Eu acho que esse evangelho serve para muito pouco. Para muito pouco. O evangelho começa onde o dia começa, dentro de casa. O evangelho, ele será mais pregado onde de fato eu sou mais conhecido, dentro de casa. Mateus 5,16, Jesus diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, olha, esse evangelho deve ser pregado com as atitudes, não com palavras, não com pregações eloquentes. Por isso que o nosso culto não se resume a um ato público realizado no templo apenas. O nosso culto é prático. Ofereçam seus corpos, diz Paulo. Ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional. Claro que um culto onde eu vou me oferecer, onde eu vou ser a oferta, e eu vou oferecer o meu próprio corpo, eu sou a própria oferta. É claro que isso vai envolver toda a minha vida, é claro que isso vai envolver muitas coisas. A minha rotina terá que ser
afetada por esse evangelho, porque eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício vivo. A minha casa, o meu casamento será afetado. As minhas finanças serão afetadas. A maneira que eu educo os meus filhos será afetada. Eu não posso dizer, eu vivo o evangelho, mas essa maneira que eu penso sobre educar filhos, ou a maneira que eu administro o meu dinheiro, por favor, Cristo, não se meta, por favor, não se envolva. Não. Tudo está envolvido porque eu estou oferecendo tudo a Ele em sacrifício. Deus não quer um altar no domingo, entendeu? Ele quer que o seu lar seja um altar, como você é um altar, todos os dias. Aliás, se tem alguém que sabe o que significa viver em sacrifício vivo, são as mães. Mães se oferecem todos os dias no cuidado, na renúncia, na paciência, no amor, na dedicação. Por isso, nesse momento, eu gostaria de pedir a essas mulheres especiais, mães, uma salva de palmas para todas elas, as presentes e as que estão na internet. Mães se oferecem no altar do lar, todos os dias. Nosso lar precisa ser 4 coisas. Quantas coisas? 4 coisas, que esse dedo aqui está com problema. 4 coisas. Nosso lar precisa ser um altar. Diga, um altar. Nosso lar precisa ser uma trincheira. Diga, uma trincheira. Uma trincheira de guerra. Nosso lar precisa ser uma escola de discipulado. E nosso lar precisa ser uma profecia viva. Diga, uma profecia viva. Primeiro, o nosso lar precisa ser um altar, como a gente viu em Romanos 12:1. O lar não é apenas um arranjo emocional, como alguém pode pensar. Às vezes um crente, ele acha assim, eu estou casado porque eu encontrei essa pessoa. A gente se conheceu, ou alguém nos apresentou, né? E a gente começou a conversar, aí pintou um clima, né? E a gente começou a namorar. Como é que é, Letícia? Como é que é lá no Transilvânia? Pintou o tchan? É? Pintou o tchan? É? Assim? Rolou o tchan? É. Rolou o tchan, de repente rolou o tchan. Aí começaram a namorar. Como é que tem outro nome? Deu o quê? Deu match. Deu match. Tem muitos nomes. Deu match, isso aí não é muito crente, não. Isso aí já é das paradas aí das redes sociais. Só te falaram, né? Você ouviu falar. Entendi. Aí ficaram noivos, se casaram, né? E hoje tem filhos. Assim, pastor. Tudo parece natural, tudo parece humano, tudo parece biológico, tudo parece social. Mas não é só isso. Tem algo espiritual quando envolve família. A bênção divina sobre o casamento envolve propósito, envolve uma missão espiritual. Quando Jesus disse, portanto, que Deus uniu, quem uniu? Deus. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está fazendo uma alusão ao que Deus disse lá em Gênesis. Eles se tornarão uma só carne. Veja, isso é algo espiritual. Jesus não está dando uma instrução. Jesus está revelando algo espiritual. O casamento não é algo apenas social, algo natural. O casamento é algo espiritual, porque é uma iniciativa divina. Não são todos os casamentos que Deus uniu. Não. Às vezes é a teimosia, mas é outra mensagem. Mas há casamentos, sim, que Deus une o casal. Que não foi o acaso que uniu. Que não foi a afinidade. Que não foi a paixão. Deus uniu um propósito. Antes de existir um sentimento. Antes de existir um compromisso formalizado. Deus uniu um propósito. Casamento
não é só para amar e ser amado. Isso é novela, isso é filme. Nós estamos casados para cumprir um propósito junto com essa pessoa. Você pode dizer amém? Não é apenas para ter companhia, mas nós nos casamos e ao nos casar nós recebemos uma missão de Deus para cumprirmos juntos. Casamento cristão envolve comissionamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os abençoou e os comissionou. Abençoou e comissionou. Cresçam, multipliquem-se. Foi o que Deus disse, prosperem, dominem. Veja, Deus tinha um propósito para aquele casal. O lar é um altar onde a aliança é firmada. Paulo não diz, tragam seus cultos. Ele diz, tragam seus corpos. E aqui, irmãos, nós não somos apenas alguém que oferece uma oferta. Nós somos a oferta. Mas quando nós estamos no culto público, nós sim levamos uma oferta. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, tragam a si mesmos. Não uma oferta em dinheiro, a si mesmo. É pegar aqui, ó, e dizer assim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Diga, sou eu mesmo. Isso aí. Só que aqui nós somos nós mesmos? Não. Você acha que eu sou esse cara aqui, assim? Todo bonitinho, cabelo penteadinho? Com hálito bacana, direitinho? Que fala, não sou, nem você. Nós somos personagens sociais. Sabe onde nós somos nós mesmos? Em casa, alguém acertou. Em casa, dentro de casa. É no contexto do lar é que nós revelamos se somos fiéis àquilo que Deus nos comissionou fazer. É em casa. Com o amor que eu amo dentro da minha casa, não com o amor que eu represento a um estranho. Com a maneira como eu sirvo as pessoas com quem eu convivo, e não com um favor que eu faço de vez em quando para alguém. Não é por acaso que Jesus manda eu amar ao próximo. E tem alguém mais próximo do que quem convive comigo dentro de casa? Fazer do nosso lar um altar é entender que tudo que eu faço dentro de casa, eu tenho que fazer como se eu fizesse para o Senhor. Isso é fazer do meu lar um altar. Como está escrito, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Até as tarefas mais simples, até fazer uma comida, até lavar uma louça, até arrumar a casa, arrumar a cama, é fazer como se estivesse adorando, é fazer como se estivesse orando, fazer como se estivesse louvando a Deus. Se fizermos assim, faremos da nossa casa um altar de entrega ao Senhor. Que o nosso lar seja esse altar de entrega, porque isso é uma adoração verdadeira, tão verdadeira quanto os cânticos mais espirituais que nós cantamos no altar, num templo como esse. Você pode dizer amém? 2, a nossa casa é uma trincheira de guerra. Diga, a nossa casa é uma trincheira. Está parado aí até agora? Está passando? Está no ponto 2. Está ou não está passando? Não está passando? Os versículos não estão passando? Tá, então está passando. Ponto 2. Nosso lar, nossa casa, é o quê? Você está fazendo não? Não tem ponto 2? Ah, tá. Tem não ponto, tá certo. Nossa casa é uma trincheira. Eu pensei que tivesse os 4 pontos. Não tem. É por isso. A culpa é minha, porque eu passo os sermões muito em cima da hora. Perdão. Eu vou fazer igual o vídeo, um pregador americano essa semana, irmão. E esses dias, ele passa o sermão dele na segunda, faz reunião para discutir na quinta, ensaia o sermão pregando com louvor no sábado.
Aí no domingo ele prega a Vera. Eu falei, Jesus, isso é americano, né? Vou fazer isso um dia. Eu passo 2 horas antes do culto. A nossa casa é uma trincheira, diga, a nossa casa é uma trincheira. Efésios 6,12, Paulo diz assim, trincheira, quem não sabe, é aquele buraco assim, onde os soldados ficam de lá, pá, de guerra, sabe? Sacou? Então tá bom. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra contra as famílias, deixa eu dar uma notícia para você, ela é real. Se você tem uma família, você tem um inimigo que odeia a sua família. A serpente apareceu primeiro no jardim, não foi num culto, não foi num templo. Quando o homem pecou, ele não cobriu sua boca porque comeu o fruto. Ele não cobriu os seus olhos porque viu o fruto. Ele não cobriu sua mão porque tocou o fruto. Ele cobriu suas partes sexuais, um sinal que Satanás houvera atingido o casamento. Até hoje, Satanás, o pai da mentira, ele tem como papel, como objetivo, confundir a função do marido, da mulher dentro do casamento. Romper as alianças de fidelidade. Distorcer os valores dentro do casamento. Por isso que todo dia surgem ideologias, distrações, tudo a fim de destruir a família tradicional. Pode perceber. Todo tipo de ideia é bem-vinda, todo tipo de distração é bem-vinda, contanto que não seja a favor da família, a favor da vida. E quem não vigia dentro de casa, irmão, será vencido ou vencida sem ter a chance de lutar. Porque há uma guerra sendo travada. E a maior batalha não está sendo travada nas ruas, está sendo travada dentro da sua casa, dentro da nossa casa. Aqui, ó. Na tela de um computador, na sua tela de TV, no celular. É na programação de TV dentro da sua casa, que você não filtra, que eu não filtro. É nos quartos trancados de nossos filhos, que você deixou, ele impôs o limite, não pode entrar e você não entra e você respeita. E ele fica até de madrugada, até amanhecer o dia, trocando o dia pela noite, igual um zumbi. Satanás olha para uma casa como essa e sabe o que ele identifica? Muros baixos, sem trincheira. Ele diz, vamos atacar. O nosso lar precisa ser uma trincheira de guerra. Nós, como crentes, precisamos entender isso e ter essa ideia. Casas não podem ser neutras. Por quê, pastor? Porque não existem pessoas neutras. Quem é neutro, irmão, é sabonete. Quem é neutro é shampoo. Você não. Você tem que assumir um lado. Você tem que assumir uma posição. Não é por acaso que a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos adverte. Diz, estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não está nem aí se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para olhar os seus filhos, se você não quer guerrear no mundo espiritual, se você trabalha muito, se você não quer saber das coisas de Deus, ele vai aproveitar toda a oportunidade para matar, roubar e destruir, porque esse é o ministério dele. Ele está em guerra diuturna contra a sua casa. Se a sua casa não for uma fortaleza, ela será uma brecha. Nós precisamos assumir as nossas armas espirituais. A fé, a palavra, a oração,
o jejum, precisamos assumir, porque estas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. Mães, pais, ouçam-me, por favor. Nossos lares precisam ser trincheiras de guerra. Enquanto Neemias construía os muros, diz a Bíblia, o inimigo, ele tentou de tudo, de várias maneiras, para parar a obra. Mandaram até pessoas se infiltrarem dentro do povo de Deus, para que se passassem como judeus, a fim de gerar confusão, de gerar medo, de gerar desânimo. Mas sabe o que Neemias fez? O que nós devemos fazer também? Primeiro, ele orou a Deus. Segundo, ele colocou guardas, dia e noite, homens para ficarem de alerta. Terceiro, ele armou o povo. Armou o povo. Eram construtores, mas construtores armados. Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas precisamos estar armados com as armas que Deus nos deu. Ele diz, com uma mão eles trabalhavam, seguravam uma ferramenta, com a outra mão eles seguravam uma arma. Que coisa linda, Jesus, que isso aconteça na Deveg Curitiba. Aleluia. Agora eu quero tomar emprestado o grito de Neemias, que ele deu para os homens. Para os homens. Tem homem aqui? Amém? Olha o que ele diz. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Ele diz, lutem por seus irmãos, lutem pelos seus filhos e suas filhas, por suas mulheres e por seus lares. Homens vencedores da Deveg Curitiba, ouçam essa convocação de Deus. Se levantem como sentinelas dos seus lares, se levantem como sacerdotes e intercessores dos seus filhos. Com uma mão trabalhem, mas com uma outra mão guerreiem por sua casa, por suas mulheres, pelos seus filhos, porque Deus tem levantado vocês como sentinelas e como sacerdotes. O nosso lar é uma escola de discipulado. Diga, o nosso lar é uma escola de discipulado. O discipulado começa em casa. Antes de ser na igreja local, é na casa. Antes da igreja ensinar Pedro, Tiago, João no barquinho. Antes da escola dominical ensinar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Antes do departamento ensinar um estudo direcionado para a idade, os pais precisam ensinar seus filhos a amar Jesus. O discipulado começa no convívio do lar. Os pais são os primeiros discipuladores. Acredito que Deus estava pensando assim quando orientou Moisés para escrever Deuteronômio 6, 6 e 7. Ele diz, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deus não fala com sacerdotes ou mestres da lei para que eles ensinem as crianças. Deus fala com os pais para ensinarem seus filhos. Por isso, você precisa encher os seus corações, pais, mães, das coisas de Deus, da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa fluir naturalmente através de você. Durante as refeições, claro, entre uma garfada e outra, né? A boca vazia. Amém, irmão? A caminho da escola, numa conversa ocasional, até no beijo de boa noite, na oração antes de dormir, você está discipulando. Mas não basta uma conversa apenas e pronto. Eu falei de Jesus para ele, eu me lembro, no mês de janeiro. Não, isso não resolve. Porque o seu filho, a sua filha vê 1000 vídeos por dia. Ele tem trocentas conversas na escola todos os dias. Então ele vai esquecer o que você disse. Educar é um processo contínuo,
que leva tempo, que exige paciência, persistência. Mas nós, pais, somos os primeiros pastores dos nossos filhos. Você não precisa de um título. Você, quer queira, quer não, você é o primeiro pastor do seu filho. Você é a primeira pastora do seu filho. Não sou eu, não é a Débora, é você. Não é o pastor Silas, não é a pastora Elisete. Você é o primeiro pastor, a primeira pastora do seu filho. A responsabilidade de formar espiritualmente os seus filhos não pode ser terceirizada. A igreja espiritualiza, a escola escolariza, a babá cumpre ordens. Mas quem rega a planta para que ela cresça, quem dá o direcionamento da planta, é você, pai, é você, mãe. Isso é educar. Deus não diz assim, levem os filhos de vocês para o templo, para que eles aprendam. Deus diz, ensine você mesmo, no caminho, em casa, ao deitar, ao levantar. É a rotina familiar, e não um púlpito na igreja que ensina o filho. É na caminhada diária, na casa. A casa é um lugar de discipulado. Na cosmovisão bíblica, hoje se perdeu isso. Os apartamentos hoje estão tão pequenos. Se constrói o balcão hoje que separa a sala da cozinha, é um balcão que as pessoas comem ali. Muitos apartamentos não têm espaço para mesa. Isso é uma pena. Porque a coisa mais importante numa sala não é uma TV, é uma mesa. Na cosmovisão bíblica, a mesa é um lugar sagrado. Ali se ouve, ali se compartilha, ali se ora, é ali que se forma caráter. E, infelizmente, muitos filhos hoje não frequentam essa sala de aula tão preciosa para a formação deles, chamada mesa. Quando um dos pais pede perdão a um filho, ele está formando um homem, uma mulher humilde, que vai achar graça aos olhos de Deus e aos olhos dos outros homens. Não é feio você, pai, pedir perdão ao seu filho. Não é feio você, mãe, pedir perdão a uma filha, a um filho. Quando você faz isso, você está ensinando humildade. E a humildade abre portas. Quando você tem paciência com os filhos, você está construindo no seu filho ou na sua filha domínio próprio. Quando você prioriza a oração diante deles, e eles veem você, pai, você, mãe, orando, você está permitindo que eles cresçam tementes a Deus. Quando você, os próprios pais, são fiéis e orientam seus filhos sobre dar dízimos e ofertas, vocês estão criando filhos prósperos. O lar é o primeiro seminário. O pai é o primeiro mestre, a mãe é a primeira teóloga, e o lar é a primeira sala de aula do reino de Deus. Você pode dizer amém? O discipulado mais poderoso não tem slides, tem exemplo. Gostei do papai ali, gostei. O seu lar precisa ser um altar, diga um altar. O seu lar precisa ser uma trincheira, diga uma trincheira. E o seu lar precisa ser uma escola de discipulado, diga uma escola. Por fim, o nosso lar precisa ser uma profecia viva. A Bíblia não só começa com um casamento no Éden, a Bíblia termina com um casamento na eternidade. O casamento de Cristo com sua noiva, a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus? É por isso que cada casamento que honra a aliança é um ato profético. É uma pregação. É uma profecia viva. Porque o casamento anuncia algo eterno. Um projeto eterno. O casamento entre Cristo e a igreja. O casamento entre um homem e a mulher, em amor, em fidelidade, é uma sombra do casamento eterno entre Cristo e a igreja. Todo casamento duradouro em que há fidelidade, a aliança entre o casal, em que há entrega de verdade,
de ambas as partes, em que a esposa honra o seu marido, em que esse marido ama a sua esposa com amor sacrificial. Esse casamento é um sermão vivo. É uma pregação, tanto para o mundo físico, como para o mundo espiritual. Quando os céus olham, os céus veem uma pregação. Quando o diabo olha, Satanás olha, o diabo entende que aquilo é uma mensagem. Uma mensagem de Deus, é uma mensagem espiritual num casamento. O homem e a mulher, quando se tornam um através do matrimônio, eles celebram um ato profético e eles pregam um sermão, sem microfone e sem púlpito. Você e sua esposa e os seus filhos, de forma simples, por meio da bênção de Deus e do amor, vocês pregam uma mensagem para o mundo, físico e espiritual. Um sermão que tem 4 tópicos. Quantos tópicos? 4 tópicos. Primeiro tópico: o plano de Deus está em curso. Encher a terra com sua glória. O plano de Deus está em curso. O casamento diz que o plano de Deus está em curso. Segundo tópico: a noiva está se preparando para encontrar o noivo. Terceiro tópico: Jesus está voltando para buscar sua noiva. Quarto tópico: breve a igreja, a noiva, será glorificada e estará para sempre com o seu Deus. É isso que o casamento anuncia. Todo casamento aqui é apenas uma figura profética desse casamento. Um dia os anjos finalmente verão a noiva ataviada, a igreja, como diz Apocalipse, vestida de linho fino, brilhante e puro. O que eles aguardam desde a eternidade, essa noiva chegar. Por isso que Satanás tenta destruir as famílias, porque elas são pregações vivas do Evangelho, anunciam o casamento da igreja na eternidade. E a igreja lembra o destino dele, inevitável, no lago de fogo e enxofre. Mas a família também anuncia que em breve nós estaremos na glória. E esta é a esperança da igreja, amém? É nesse dia, diz Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 22:5 diz: já não haverá noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem na luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nosso lar, querido, é apenas sombra do que um dia a verdadeira felicidade nos aguarda no céu. Ou seja, ele está dizendo, nós não sabemos o que haveremos de ser, não somos ainda. A glória ainda não foi revelada. Toda a felicidade que um casamento pode nos presentear nessa terra é sombra, não é verdadeiro, não foi revelado. Deus tem uma felicidade muito maior. Há um casamento com uma felicidade muito maior reservada para a igreja. Há um dia muito mais feliz do que foi todo esse bolo, toda essa festança, tudo que você pode viver nessa terra. Vai ter um casamento um dia que não vai ter mais noite, que não vai ter mais lágrima, que não vai ter mais tristeza, que não vai ter mais dor, que não vai ter mais dificuldade. É o verdadeiro casamento, será com um cordeiro. Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Quem aguarda esse dia e pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Já estou concluindo. Como está o seu coração nessa noite? Teclado, por favor. Como está o seu coração? Talvez você tenha chegado aqui angustiado. Pastor, mas hoje não é o culto das emoções. Mas nós somos muita emoção, né? E isso domina quem somos. Talvez o seu coração esteja pesado pelos problemas. Porque o seu lar está em ruínas. Você está ouvindo eu falar
30 minutos, 35 minutos sobre casamento, sobre lar, e você diz assim: pastor, eu estou vivendo numa família em crise, e eu não tenho a menor ideia de como eu possa mudar esse quadro. Eu provavelmente não lhe conheço. Talvez se eu conhecesse você, eu até pudesse lhe dar algum conselho. Mas também, eu vou ser sincero, dificilmente eu poderia resolver o seu problema. Ou pode ser que eu conheça você. Você é ovelha aqui desse rebanho, você é membro da DEVEC. Mas se você me contar o seu problema, é provável que eu também não possa resolver também. Mas eu conheço alguém que pode. Essa é a boa notícia. Qualquer que seja o seu caso, e essa pessoa que eu conheço, ela está aqui nessa noite. Ela é maior que os seus problemas. Ela conhece você. Olha que legal. Ela sabe os problemas que você e sua família estão enfrentando. E ela quer. E ela pode mudar esse quadro. Ela quer. E ela pode mudar esse quadro que você se encontra. Eu estou falando de Jesus. Tudo que você precisa é crer. Porque ele disse para Marta: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Se você tirar a pedra, ele pode ressuscitar o que está morto, o que cheira mal. Ele pode trazer à vida o que não tem mais esperança. Ele pode mudar o quadro que para você diz assim, é irreversível. Ele pode. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Talvez você me diga: pastor, essa mensagem que o senhor pregou, ela é interessante, é até bonita, mas está muito longe da minha realidade. Meu casamento não é um altar. Meu casamento é um amontoado de pedras. É um altar quebrado, destruído. Meu casamento é uma trincheira entupida, exposta. Nós não oramos mais. Satanás tem feito a festa no meu lar. Meu casamento não é uma escola de discipulado. Os meus filhos estão afastados, estão perdidos em ideologias, em práticas mundanas, na noite. Meu lar não é uma mensagem profética. Meu lar tem sido um mau testemunho. Escute bem. Deus não espera que você chegue diante dele com um altar pronto. Eu não vim aqui falar para pessoas que estão com um altar pronto. Sabe, nesse momento eu estou falando para pessoas que talvez estejam assim com um altar, com pedras quebradas. Mas eu quero dizer que Jesus é especialista em pegar esses cacos e restaurar, e transformar ele num altar restaurado. Ele transforma trincheiras destruídas em fortalezas. Ele faz de casas disfuncionais em escola do reino. Ele transforma casamentos feridos em profecias vivas. Ele faz isso. Talvez para alguém aqui, hoje é um dia de tomar uma decisão nova, inédita. Mas talvez para alguém, hoje seja um dia de recomeçar. Não sei qual o seu caso. Talvez você precise hoje tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. E essa será uma decisão inédita. Você nunca tomou. Publicamente, você nunca disse: Jesus, eu te convido a entrar na minha vida, a entrar na minha casa, a entrar na minha história. Eu quero oferecer a minha vida ao Senhor como oferta. Ou talvez você diga: Jesus, eu quero retomar a caminhada. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida.
Eu quero que o Senhor restaure o que está quebrado. Eu quero orar por você. Primeiro eu quero fazer uma oração onde você está. Eu quero orar por toda a igreja. Senhor Deus, Pai amado, eu pedi para o louvor subir aqui, por favor. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua igreja. Eu tenho falado às famílias, aos lares, pregado às mentes, porque só o Senhor pode falar aos corações. Só o teu Espírito pode ministrar aos corações das pessoas. Mas eu tenho pregado a tua palavra, e eu sei que a tua palavra tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito. A tua palavra pode ir onde nenhuma terapia pode ir, onde nenhum livro de autoajuda pode ir. A tua palavra pode ir no profundo do ser, no âmago do ser humano, nos pensamentos mais profundos, que às vezes nem nós mesmos sabemos. Que a tua palavra agora, Senhor, possa tocar essa dor. Que a tua palavra agora possa tocar essa ferida e ser como um bálsamo. E produzir fé. E produzir nessa pessoa esperança. E produzir nessa pessoa a capacidade de crer que hoje o Senhor quer mudar a história dela. Que hoje o Senhor está entrando neste lar. Que hoje o Senhor está entrando nessa história, está mudando esse quadro. Porque só o Senhor pode fazer isso. Lares que deixaram de ser altares ao Senhor estão destruídos, porque Satanás destruiu. As pedras estão quebradas, queimadas, espalhadas. Lares que não são mais trincheiras, porque foram bombardeadas, porque já não tem mais formação, ninguém está guerreando mais. Lares que já não são mais escolas, onde os filhos não mais aprendem, desaprendem, não são mais funcionais. Lares que não profetizam, que não pregam mais, que não espelham mais os céus. Mas hoje, Senhor, que essa palavra seja profética, que essa palavra se cumpra, que casais sejam abençoados neste lugar, que famílias sejam restauradas, que nossas casas sejam altares de adoração ao Senhor, que as nossas casas voltem a ser trincheiras e guerra, que combatem essas ideologias, que os nossos filhos estejam protegidos por nossas orações, que as nossas casas sejam de verdade escolas do reino, que os nossos filhos estejam sendo educados nos teus caminhos, e que as nossas famílias sejam pregações eloquentes, poderosas, de que Jesus está voltando, de que o amor ainda existe, e de que breve a igreja vai se encontrar com o seu noivo. Aleluia! Eu abençoo cada casamento aqui. Eu declaro em nome de Jesus que laços estão sendo reatados. Deus odeia o divórcio, eu repreendo o espírito do divórcio. Eu repreendo porque não vem de Deus, é do diabo. Espírito do divórcio, eu repreendo. Que haja restauração, que haja perdão. Espírito da infidelidade, da traição, da pornografia. Deus, tem misericórdia da tua igreja. Eu repreendo esse espírito das nossas vidas, do meio da tua igreja. Que venha pureza sobre os casamentos, que os nossos leitos sejam sem mácula, como diz a tua palavra, que as nossas casas sejam santificadas para o Senhor. Eu abençoo cada família, cada vida, em nome de Jesus.